Irmãos, nós estamos em uma série, para quem ainda não sabe, com esse título, Conhecendo e Vivendo os Valores da Família IBAE. Olha, já falamos sobre comunidades, e aí deixa eu explicar uma coisa rápida para você. Nós escolhemos uma palavra. Claro que a gente podia expressar isso numa frase, de um parágrafo grande, mas as palavras assim, a gente acaba fixando elas de uma maneira mais rápida, mais singela, né? Então, comunidade, excelência. A gente põe lá, igreja é comunidade, uma referência bíblica. Tudo é dele, façamos o melhor possível. Missões, né? Somos enviados para discipular as nações. Simplicidade, a organização a serviço do organismo. Contextualização, comunicando a palavra de Deus de um jeito que todos possam, de um jeito que todos compreendam, né? Que todos possam compreender. O pastor Davi falou sobre isso domingo passado pela manhã. E hoje nós vamos falar sobre interdependência. À noite, ainda dentro desse mesmo tema, mas numa outra perspectiva, vamos falar sobre testemunho, né? Um outro valor. O que são os valores? Valores são crenças, algumas convicções que nós temos, né, sobre determinados temas. E os valores acabam nos ajudando, como se fosse uma espécie de norte, a tomarmos uma decisão e a fazermos uma escolha diante de uma situação em que nós temos que fazer tomar uma decisão, não é? Hoje o que está acontecendo no Brasil, ainda que a gente possa entender que há uma eleição e que há muitas questões, muitas variáveis envolvidas na hora de se apertar o botão, mas uma dessas eu não tenho nenhuma certeza, tem a ver com valores, tem a ver com compreensão política, etc., mas tem a ver com valores. O que eu acredito que seja importante, o que eu acredito que seja melhor, está nos ajudando a tomar uma decisão, a minha e você. Nós temos valores, podemos ter consciência deles ou não. Quando nós tratamos de uma série sobre valores da igreja, qual é o nosso objetivo? É fazer uma grande convocação da igreja para que a gente possa ter o nosso coração alinhado com uma visão de ministério. Então, esses valores, de alguma forma, não resumem todos os valores da fé cristã, nem todos os valores que eu e você trazemos conosco, né, e que são somados no nosso convívio uns com os outros e compartilhamos, mas alguns que estão, de alguma forma, muito bem relacionados com a nossa proposta de ser igreja, do nosso jeito de ser igreja, ok? Então, nós entendemos que era importante compartilhar isso como uma grande convocação, uma reflexão, até porque eles estão compondo materiais do nosso impresso, de alguma forma eles direcionam um pouco o nosso conteúdo bíblico de reflexão em alguns momentos, né? E a gente entendeu que era uma forma, nesse mês de setembro e outubro, de darmos essa perspectiva mais didática e organizada, né, dessas crenças e dessas convicções que nos ajudam, né, e que nos dão um norte na nossa visão ministerial. Interdependência. Para falar sobre isso, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o que a palavra do Senhor diz ali. Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia aí. Isso mesmo, alguém já está falando aí. Rogo-vos, pois, irmãos, há um apelo, há um rogo, há um pedido. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo, então, 12, nós vamos ler do verso 1 em diante, até o verso de número... Aliás, eu vou avançar, vamos ler todo o capítulo 12, segura aí, né? A Bíblia na mão, dispositivo, vamos ler todo o capítulo 12. Vai ser muito importante. Vai ser importante. E essa é uma manhã especial para nós. Quero lembrar que nós vamos daqui a pouquinho celebrar o ato da ceia. Então, essa leitura, com certeza, aí a partir do capítulo, do versículo 9 do capítulo 12, vai nos ajudar bastante, especialmente na preparação para esse momento da ceia. Queridos, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Rogo, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função,
Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Prosseguindo, verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros muito mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo. Estejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura possível que fizemos aqui da Tua Palavra nesse instante. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, abençoe esse tempo em que nós vamos destacar, ó Deus, algumas afirmações desse texto que lemos. E na tentativa, ó Deus, de identificar princípios que possam ser aplicados à nossa vida e à nossa vida em comunidade, como igreja de Jesus. Então, nos abençoe nesta hora, que o Teu Espírito possa iluminar a nossa compreensão e dar-nos um coração, uma mente aberta, ó Deus, cheia da Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Do que nós estamos falando quando a gente fala da interdependência? Nós estamos falando disso aqui, ó, do que está lá em Eclesiastes. Vamos ler juntos? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa de duas pessoas. O texto que nós acabamos de ler, a primeira parte, até o verso 8, Paulo está afirmando que a igreja, como um corpo humano, ela representa o corpo de Cristo. O corpo, a palavra corpo, é usada muitas vezes na Bíblia para descrever a dinâmica do relacionamento dos crentes em Jesus, na comunidade cristã, na comunhão da igreja, no convívio da igreja. É a palavra que se destaca, embora a Bíblia use outras figuras para descrever a igreja. A igreja é lavoura, a igreja é prédio, a igreja é rebanho, tá certo? Mas essa é uma expressão de destaque que o apóstolo Paulo privilegia. E é interessante que a frequência mais notada dessa palavra é em Coríntios. E se a gente entender um pouquinho da história da igreja de Corinto, ler um pouquinho da carta aos Coríntios, a gente vai entender que especialmente ali essa palavra ganhou uma relevância e importância, porque era uma igreja muito fragmentada. Uma igreja em que, de algum modo, a cultura da cidade de Corinto, onde ela estava inserida, né, causava uma grande influência. E aquela igreja
que era uma igreja assim, filha do apóstolo Paulo, assim, do seu projeto ministerial. Paulo, de certa forma, pastoreou e doutrinou algumas igrejas que não foram diretamente fruto do seu ministério. Antioquia da Síria, por exemplo, ele chegou lá como pastor auxiliar de Barnabé, tá certo? Porque, afinal, foi Barnabé que foi enviado por Jerusalém, então, e Barnabé puxou Paulo. Então, imagino que Paulo era pastor auxiliar de Barnabé. Mas o fato é que os dois estavam lá e aquela igreja não nasceu, não como fruto do trabalho de Barnabé, nem como fruto do trabalho de Paulo. Mas Corinto não, era fruto do projeto missionário, da ação missionária do apóstolo Paulo. E, ao mesmo tempo, uma igreja que ele desenvolveu, então, por isso, um afeto e um amor muito grande, uma igreja que foi muito difícil para ele. Uma igreja, por exemplo, que não o apoiou financeiramente enquanto esteve lá. Ele escreve, eu acho que tem um pontinho até de mágoa, quando ele diz na segunda carta, olha, recebi a ajuda de um monte de igreja, menos de vocês, estando pastoreando vocês. Mas ele diz, não estou jogando na cara, não. Sei lá, acho que jogou um pouquinho, né, irmãos? Mas ele diz isso, né? E ele diz, isso é uma coisa da qual eu me orgulho. Ele está citando isso, eu entendo ali aos Coríntios, para dizer o seguinte, né? Tudo que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo de coração aberto, né? É uma declaração de amor, mesmo sendo tão provocativa a sua fala. Mas era uma igreja muito fragmentada, tinha questões envolvendo a moral lá dos membros, que não estava bem resolvido, o culto, a celebração da ceia, né? As coisas não estavam caminhando muito bem. E aí Paulo escreve ali, ganha um contorno muito especial essa metáfora, essa figura. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos diferentes, há diversidade entre a gente, igual o seu corpo humano, tem a mão, tem o braço, tem o pé, tem os dedos, tem a cabeça. Ele vai usando essas referências do corpo físico humano, dizer assim também é na igreja, mas nós temos que estar juntos, temos que haver cooperação entre a gente, né? Entender que o outro tem o que me falta, né? E eu tenho o que falta ao outro, e a gente vai. Não é? E esse é o apelo que ele faz. E ele diz que nós estamos unidos por uma coisa muito maior, a obra de Cristo na nossa vida. Aqui os Romanos, ele segue o mesmo princípio, Romanos 12, mesmo raciocínio. Mas perceba que eu creio que o que ele quer mesmo, depois da primeira exposição dos versos 1 até o verso 8, é dizer o que ele disse a partir do verso 9, é dizer, gente, a gente precisa se amar mais. A gente precisa se amar mais. O amor do Senhor no nosso coração deve nos fazer sermos capazes de sermos mais generosos uns com os outros, de compartilharmos mais as coisas que nós temos, de sermos mais hospitaleiros, de sermos mais gentis no trato, de não sermos vingativos quando nos sentimos agredidos ou feridos pelo outro, mas pelo contrário, temos uma postura um pouco mais de tolerância, entregar para Deus em oração as nossas ofensas, né? E amor, a gente se preservar. Esse é o apelo dele. Queridos, como igreja, a comunhão e a interdependência é para nós um valor. Eu creio que a gente nasce nessa condição, aliás, deixa eu só citar esse texto, né, que é o verso de destaque. Assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo. E cada membro está o quê? Estão ligados pelo Senhor. Ligados espiritualmente, ligados pelos vínculos do sangue de Jesus. Amém? Mas a gente nasce na condição de absolutamente dependente. O bebê é dependente da sua mãe, do seu pai, daqueles que cuidam dele. Aí a gente cresce. Eu falo do nosso desenvolvimento psicossocial, né? A gente cresce e aí a gente começa a pleitear diante do pai e da mãe, né, dos mais velhos que cuidam da gente, a nossa autonomia. A gente começa a brigar pela nossa independência. A gente não quer que o pai, a gente começa a crescer, não quer que o pai e a mãe escolham a nossa roupa mais. Né? Quando o pai e a mãe começam a dar algum palpite sobre os nossos amigos, a gente fica meio enjoado, porque nós queremos escolher os nossos amiguinhos. Não é? A gente depois quer escolher o namorado e a namorada, para desespero da gente, do pai e da mãe, que às vezes, não é? E tem uma preferência diferente, né? E aí a gente, né, vai tentando exercer influência, orientar, dar valores, né, da educação, compartilhar o nosso entendimento, né, da vida, né, passar a nossa experiência, mas eles vão, né? E entra então nos turbulentos anos da adolescência, né? Todo mundo passou por essa fase em maior ou menor grau, né? E é para a gente, como pai, mãe, difícil, né? A gente se esquece até que a gente foi adolescente um dia, né? Parece que a gente já cresceu, já nasceu adulto, porque a gente começa a querer, né, lidar com eles como se fôssemos donos da verdade muitas vezes. Provavelmente cometemos muitos excessos e erros nesse sentido, mas é tentando acertar. Né? E aí eles vão, o que eles querem? Independência.
Então a gente nasce dependente. Aí entra na adolescência, entra na fase adulta, a gente quer o quê? Independência. Ninguém manda no meu nariz. Tá certo? No meu nariz. Eu creio que, do ponto de vista, mesmo do nosso desenvolvimento psicossocial, a maturidade vem quando a gente entende que não dá nem para ser dependente das pessoas, porque nós vamos sobrecarregar as pessoas, a gente tem que crescer e ser adulto, responsável pelas nossas escolhas e decisões, mas também ninguém é feliz sozinho. Vinícius de Moraes estava certo, não dá para ser feliz sozinho. Eclesiastes estava muito antes de Vinícius de Moraes certo. Melhor é serem dois do que um, que tem muito mais lucro, muito mais vantagem, muito mais enriquecimento da vida. Paulo está certo. Nós estamos ligados a todos os outros. E aí, eu tenho a impressão que às vezes a gente tem dificuldade de avançar nessa direção, e eu acho que todos nós estamos indo nessa direção de termos essa consciência mais madura, e dizer, não, eu não sou totalmente dependente das pessoas mais, eu preciso ser responsável, né? Eu tenho direito a uma autonomia, a uma liberdade de tomar minhas decisões. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há momentos que são difíceis e decisões que são difíceis. Então, há necessidades, há carências, há necessidades mesmo, até do ponto de vista físico ou do ponto de vista do nosso conhecimento, e que a gente diz, não, mas eu preciso de alguém que me ajude a compreender isso, né? A conversar sobre isso. Né? O provérbio diz que na multidão de conselheiros há o quê? A sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então, é uma tensão. Eu tenho independência? Tenho. Mas eu tenho algumas dependências? Tenho. E se a gente aprende, não é, a equilibrar a dependência e a independência, eu creio que a gente alcança maturidade que pode ser descrita como uma consciência que sabe que vive uma vida de interdependência. Nós somos interdependentes também como crentes em Jesus. Amém? A igreja precisa de todos os membros. De toda a contribuição, precisa da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do mais idoso. Essa diversidade potencial que a igreja tem é a nossa força, não a nossa fraqueza. A diversidade da idade, a diversidade da experiência, a diversidade da cultura. É a nossa força, não a nossa fraqueza. E valorizar, então, as diferenças, o falar e o ouvir, o diálogo, a cooperação, valorizar os relacionamentos e nos empenharmos com esforço de evitarmos qualquer tensão desnecessária, de sermos promotores da conciliação, sem abrir mão das verdades ou das convicções pessoais, mas não fazer disso um muro, fazer disso fronteiras, mas não muros. Fazer das minhas convicções, diferente da sua, as nossas fronteiras de compreensão e de percepção, mas não os nossos muros, não abismo entre a gente. Entre a gente precisa ser construído pontes, não é? Eu gosto de pensar em fronteiras porque se não tem um muro, né, a gente pode cruzar, né? Passa lá pela alfândega, né? Isso passa, cruza, né? É uma linha. Isso é um valor e a gente precisa, como crente em Jesus, valorizar isso. Queridos, a diversidade é uma característica da igreja saudável. Romanos 12, versículo 4. Não exercem todos a mesma função. Quando a gente fala função ali, eu sei que no primeiro momento, o que a gente pensa? A gente pensa até em coisa prática. Olha aqui para mim. A gente pensa assim, nem todo mundo toca música. Nem todo mundo trabalha na parte de som, ou mídia, nem todo mundo trabalha dando aulas na EBD, nem todo mundo vai trabalhar na recepção, no estacionamento. A gente pensa logo nos cargos ou nas atividades que a gente tem ministeriais, departamentos. Mas há muito mais envolvidos nesta função. Essa expressão significa não cargos. Não está sendo dito, nem todos exercem o mesmo cargo. Pode ser lido assim, mas não está ali. Nem todos exercem o mesmo atividade funcional na igreja. Então, há funções que temos uns nas vidas dos outros e que não estão previstas no organograma da igreja. Nós não temos departamento de exortação.
Ó, esse assunto aqui é exortação. Liga o pessoal do departamento de exortação, porque tem que ter exortação, e eu não sou de exortação, eu sou da consolação, vou esperar algum outro momento mais favorável para entrar em cena. Isso não existe. Embora a exortação e a consolação andem de mãos dadas, mas é um outro estudo, é uma outra conversa. Entende? A gente exerce sobre os outros, às vezes, uma função que não está escrita no organograma, de cooperação, né? E a gente escreve isso como uma palavra amiga, como alguém que orou por você, como alguém que te compreendeu, e tantas outras coisas podem ser ditas, como alguém que te exortou. A vida cristã é uma caminhada em comunidade, e há muito mais nessa comunidade, nessa caminhada, do que a gente pode prever com os nossos organogramas. O Espírito Santo de Deus não depende do organograma, não depende da criação de um departamento, por exemplo, para evangelizar a cidade. Não depende de um departamento de adoração e música para que a gente seja adoradores em espírito e verdade. O Espírito Santo de Deus, olha, presta atenção, não depende nem de um departamento de ensino para nos ensinar. Um departamento de ensino da igreja é uma ferramenta que o Espírito de Deus pode usar na minha formação. Mas imagina reduzir a atividade do Espírito Santo de ensino na minha vida a domingo de 9 às 10 horas. É muito pouco tempo para ele me ensinar alguma coisa, não, gente? Eu acho que a IBD tem hora para começar e terminar, mas a ação educativa, formadora do Espírito Santo na minha vida é constante, na sua também. Amém? Então, essa diversidade é uma característica da igreja saudável. Mas você também precisa entender que a independência é uma característica de uma vida cristã saudável. Se a diversidade é uma evidência da saúde na comunidade, a nossa capacidade como comunidade de sermos interdependentes é também um sinal de saúde de vida cristã saudável. Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21. É o 21? É. Vamos lá? O outro, nem a cabeça. Essa é a vontade que dá de vez em quando, né, velho? Dizer uns para os outros, não preciso de você. Certo? Não preciso da sua ajuda. Não é isso? É a fala do orgulho ferido. É a fala do orgulho ferido. Quando a gente se sente com o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou nos sentimos confrontados por alguma coisa, a gente diz, eu não preciso dele, eu não preciso dela. Talvez, né, num aspecto, né, circunstancial, talvez a gente possa até dizer, não preciso agora, né? Não precisa naquele momento, não precisa naquele dia, mas a gente precisa um dos outros. As pessoas são insubstituíveis. Tá certo? Os que trabalham em algum cargo da igreja pode ser substituído, mas ninguém que substitui o outro vai fazer do mesmo jeito, não é ou não é? Não é? Nós temos mais de um dirigente de louvor aqui, e eles são diferentes. Não é? Temos mais de um pastor e de um pregador nessa igreja, e eles são diferentes. Não é? Temos mais de um professor que ensina EBD, e eles são diferentes. Estão fazendo a mesma função do ensino ali, mas estão diferentes. Né? Os que tocam e por aí vai. Então, essa interdependência é uma característica que a gente precisa desenvolver da vida cristã saudável. É um valor. Como é que esse valor, por exemplo, sustenta a nossa visão ministerial? Um exemplo concreto, a liderança já sabe, mas deixa eu relembrar isso a toda a igreja. Nós defendemos a ideia de que todas as atividades ministeriais sejam formadas por uma liderança em quê? Em equipe. Então, não existe o irmão que dirige a EBD, existe a equipe que coordena a EBD. Não existe o líder da música na IBAI, existe a equipe que coordena o trabalho de música da IBAI. Pode ser que dentro dessa equipe alguém se destaque mais pelos dons que tem de liderança ou pela experiência que tem, ou um domínio, uma habilidade que tem, uma competência específica. Mas a gente tem insistido com a liderança de que a gente forma equipes de 2 a 3 pessoas por ministério. Essa é a nossa meta, pelo menos 3 pessoas. Não é? Se a Trindade trabalha bem sendo 3, então a gente pensa, bom, deve ser uma boa forma de trabalhar, 3 pessoas, não é isso? Porque uma cabeça pensa, 2 cabeças pensam melhor que, não é? Do que uma, não é isso que a sabedoria popular nos diz? E se são 2 pessoas na liderança e elas não concordam sobre alguma coisa, precisa ter uma terceira que possa ajudar a tomar uma espécie de decisão, voto Minerva. Então, nós temos defendido uma estrutura de organização que a liderança das várias equipes ministeriais, homens, mulheres, jovens, por aí vai, seja formada em equipe de no mínimo 3 pessoas. Só se não der, mas no mínimo 3 pessoas. Por quê? Porque nós cremos que a interdependência é um valor.
que juntos somos melhores e podemos fazer muito mais. Agora, olhando aqui para esse texto, eu já caminho para concluir, a gente percebe que isso é um grande desafio, né? Por isso, Paulo, vou pôr meus óculos aqui mais uma vez, avança aqui no versículo 9, não é? Voltando aqui para o capítulo 12, abra a sua Bíblia de novo. Eu acho tão interessante, ele começa, algumas observações singelas, sem nos determos muito, porque quero me ater ao tema central, mas Paulo começa falando sobre a nossa consagração de vida, versos 1 e 2. A renovação da nossa mente, para que a gente não seja com a nossa mente, olha só, verso 2, moldada pelo padrão deste mundo. Grave essa expressão, moldada pelo padrão do mundo. É mais do que uma moldura moral. Ele tem um comportamento moral ou imoral, né? Foi moldado pelo mundo. Queridos, ser moldado pelo mundo pode ser também uma espécie de lógica de tratamento, de pensamento de algumas questões. Mas avançando, a graça foi dada, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, ou seja, esse conceito de independência absoluta. A gente precisa ter esse conceito equilibrado de interdependência. E aí ele então trabalha a ideia de que há uma diversidade, cada um de nós deve dar o que pode, se é profetizar, profetiza, se é servir, sirva, se é ensinar, ensina, se é dar, vai. Mas aí ele entra no verso 9. Gente, o amor deve ser sincero, vamos odiar o que é mal, vamos apegar o que é bom. E ele então entra por esse caminho aí e faz o apelo final lá, no verso 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aí você pergunta, mas como eu faço isso na prática? Ele respondeu no verso 20, o verso anterior. Se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, você dá de beber. Se ele não concorda com você, você lamenta, mas ora por ele, anda com ele, senta ao lado dele, conversa com ele. O que nós vamos fazer hoje aqui, irmãos, celebrando a ceia? É dizer uns para os outros diante do Senhor, nós temos um só corpo em Cristo Jesus. Estamos aqui por causa do mesmo sangue, do mesmo corpo e da mesma cruz do Calvário. Interdependência é uma convocação, e eu diria hoje um grande desafio para todos nós. Para que juntos possamos fazer o quê? Mais e melhor. Olha essa imagem dessa turma toda aí. Foi um momento congelado, alguém tirou a foto, deve ser, na verdade, um balé, não é? Artístico, né? Uma coreografia, não é isso? Cada um tem o seu lugar ali. Eu confesso que eu queria estar lá em cima, não ali embaixo. Mas, cada um tem o seu lugar. Pode ser que em alguns momentos, a gente não viu o espetáculo todo. Pode ser que em algum momento o que está lá em cima estava lá embaixo também, né, gente? Houve um revezamento aí nesse negócio. Mas esse é o meu apelo para você nessa manhã. Quero concluir por aqui em nome de Jesus, amém?